E no Pod da Região de hoje a gente vai entrevistar a escritora Sandra Santos. Ela que é mestre em educação, ela é escritora, ela é professora de literatura há mais de 20 anos, também é contadora de histórias e ela é focalizadora de dança circular. Ela é de Itacoaxetuba e realiza um trabalho fantástico envolvendo essa literatura tão transformadora na vida das pessoas. Sandra, minha xará, seja muito bem-vinda aqui no Pod da Região. Obrigada, Sandra, pelo convite. É um grande prazer estar aqui no Portal da Região, falando um pouco desse trabalho tão importante, né, que é a literatura, e aí as suas ramificações, né, dentro do que a gente faz lá na cidade. Muito legal. Obrigada. E eu tô aqui, gente, com os livros, né, que são de autoria da Sandra, e a gente vai começar contando essa história, como eu sempre gosto de fazer, porque eu gosto que as pessoas contem um pouquinho da sua trajetória, e a gente como mãe, né, Sandra, como os filhos transformam a vida da gente, seja que idade for, e a inspiração desses 2 livros aqui são justamente os filhos da Sandra, né, o João Paulo e o Pedro. E Pedro, exatamente. Né, esse aqui foi o primeiro livro que você fez, exatamente. Isso? Esse aqui foi em homenagem ao João Paulo, mas Pedro, não fique com ciúme, porque o seu veio na sequência, eu já tô sabendo dessa história. Como é que foi a criação desse livro? Até contar uma história, né, que na verdade o Pedro seria o ilustrador desse primeiro livro, né? Ah, é? Então, mas aí o tempo foi passando, enfim, deixa eu começar do começo. O Te Amo Tantão Assim, né, como mãe, a gente fala que o amor não tem medida, né? E aí a gente vai, né, vivendo, vivenciando e exercitando essa maternidade. E o Te Amo Tantão Assim surgiu da necessidade de eu trabalhar um pouco mais com o João Paulo, né, pela questão do DEPAC, né? Ele apresentou na época da alfabetização esse distúrbio no processamento auditivo central. E eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar meu filho, além, né, de procurar ajuda profissional, né, dos psicopedagogos, enfim, psicólogos e da escola também, principalmente. E o Te Amo Tantão Assim surgiu, né, a partir do que ele me dizia. Eu anotava numa folha sulfite, falei, um dia isso aqui vai virar livro. E eu deixei guardado lá, anotei né, o que ele falava, que era potente, numa brincadeira, no momento em que eu trocava ele para a escola, né? E aí deixei guardadinho, falei, o Pedro vai ilustrar e um dia eu vou publicar. Então, se eu te contar que esse livro ficou guardado por 6 anos, numa folha sulfite, numa caixa. E aí, quando veio a pandemia, eu falei, bom, agora tá na hora da gente tirar, né, aquilo que tá guardado. Tanto fisicamente como a gente fala, né, não espiritualmente, mas algo que fique em nós, né? A pandemia, acho que ela nos ajudou muito a pensar, né, repensar nossas ações, repensar em quem a gente é. E nesse momento eu fazia mestrado, estava no mestrado. A professora, ela deu a ideia de nós fazermos um livro, uma coletânea, né, de relatos. E a partir do relato que a gente fez na faculdade, na pós-graduação, eu pensei, por que não, né, escrever um livro, publicar esse livro que está guardado lá, que está guardado. Que já estava pronto. Isso, já estava pronto. De autoria de João Paulo. João Paulo e Sandra. E aí eu fui à editora, né, que publicou o nosso livro. Como a característica dela não era infanto-juvenil, então precisei procurar outras editoras. E aí encontrei o Clube da Cultura, uma editora online, que aceitou a minha proposta, abraçou o projeto, e aí eu consegui lançar, né, esse livro em parceria comigo e com o João. Foi lindo, né? E esse tema que Te Amo Tantão Assim, você que está nos assistindo, né, é legal, tem uma parte que ele diz assim, eu te amo do tamanho do trem que vai para casa da avó. E isso é muito real, porque ele dá a dimensão do universo que para ele era naquela época, exatamente, né? E qual que era a distância, então ele pegou a maior distância que ele podia percorrer, que ele imaginava. E colocou isso em declaração de amor. Essa é uma característica do processo de alfabetização, né? Ele sai do abstrato para o concreto. Então, eu tentei trabalhar nesse livro, como professora de literatura, a gradação do pequeno, né, para o maior. E esse maior aí culmina no amor, que é esse amor tão grande, né, que o filho declara para sua mãe. É um livro muito amoroso. Verdade. E, gente, agora tem outro livro também, que foi Zabelê e Seu Cabelo. Também esse outro livro aqui, que a Sandra também publicou. Esse aqui tem uma referência muito forte com o seu outro filho,
que é o Pedro. O Pedro, exatamente. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, porque ele também tem uma potência e uma contextualização extremamente importante, né? A autoimagem, a autoestima, né? Que é muito importante, né, para as crianças, ainda mais quem está indo para a fase escolar. Gente, esse é um livro que está indo para a escola, quando você tem a criança se depara com aquela diversidade. Sim. Não é só mais a realidade que ela tem na casa, na família. Aí ela já está imersa, né? Isso. A outras realidades, a outros tipos de famílias, a outras conexões, né? Sim. Há outros formatos ali, que não o dela. E aí ela precisa se adequar, se adaptar. Aliás, eu falo se adequar, nem se adequar, porque ela tem que ser o que ela é mesmo. Exatamente. Mas conviver, aprender a conviver com o diferente. E essa questão do cabelo, ela é uma identidade muito forte que a gente tem, né? E às vezes pode ser que passe despercebido para algumas pessoas, mas hoje a gente tem que dar uma importância, um valor para aquilo, ênfase, né? A gente fala do cabelo, né? Tantas pautas que a gente está vendo aí pela TV, né? Principalmente esses programas de reality show, que foi uma das que trouxe mais forte, né? Essa questão da coroa, não mexa com a minha coroa. É mesmo. Então lembra, né? Que até o ator usava o pente garfo no cabelo, e eu me inspirei nisso também para trazer. O Pedro e o João sempre gostaram muito de cortar o cabelo, desde pequenininho levava para o cabeleireiro, né? Cortava aqueles cortes estilizados, diferentes, né? E eles adoravam. Então, a partir desse momento, eu falei, é o momento agora da gente trazer uma pauta, de falar algo que a sociedade está dialogando, e isso para o universo infantil. E aí surgiu, então, Zabelê Seu Cabelo, tratando aí da autoestima da criança preta. Eu falo da criança no geral, mas com ênfase aqui a criança preta, até por conta do estigma, né? Sim. Que é o cabelo, que se tem tanto preconceito, o meu cabelo é bom, é ruim. Cabelo tem personalidade? Cabelo é cabelo, não é? Uhum. Cabelo é cabelo. Então a gente trouxe uma história leve, muito sucinta, mas que tem uma potência muito grande e que hoje ela já é trabalhada nas escolas, né? Eu tenho escolas lá em Itaquaquecetuba que já fizeram um trabalho muito legal, né? Muito assim potente com o Zabelê. Tem até fora de Itaquá. Esses dias uma professora, a Josi, me mandou uns relatos, me mandou imagem das crianças fazendo releitura desse livro. Que bacana. Fiquei muito feliz. Então, é um livro que trata sobre a autoestima da criança preta e se aceitar como ela é, né, em meio a tanta diversidade que a gente tem aí. E você sabe como as coisas mudam, e graças a Deus que mudam. Eu me lembro que na época de escola tinha aquela coisa, né? As meninas tinham que ir com o cabelo preso. Sim. E os meninos tinham o cabelo cortado. Cortadinho, né? Então havia esse padrão, não tinha essa liberdade, essa identificação, a identidade. Porque já tinha que usar uniforme. Então era todo mundo dentro de um padrão. Era um padrão, e exatamente. Está a sua identidade? Então, eu como enquanto estudante, né, do primeiro ano, eu alisava meu cabelo, né? Essa é uma realidade das meninas negras, essa é uma realidade. Não posso até falar, não, a pessoa faz o que ela quiser com o cabelo dela. Sim. Mas eu me entendi, a partir disso, né, depois que eu me entendi, fiz a transição, enfim. Mas eu alisava o cabelo, ora trançava, minha mãe trançava o meu cabelo, e eu ia para a escola. Por que esse cabelo preso? Para não pegar piolho, porque era o piolho no cabelo crespo já era aquela, né, situação muito difícil. Então tinha essa questão. Os rapazes com cabelo curto também pela mesma questão. Hoje, graças a Deus, eles podem usar boné, né? Podem fazer os seus penteados, inclusive os meus também fazem isso. Já mudou um pouco a história, mas o começo ele foi bem, ainda bastante, acho que tortuoso, né? Para a criança negra, com relação não só para a criança negra, né? Todos. Sim. Lisos ou crespos tinham que ir amarrado e não tinha assim essa identidade real. E o que é interessante é que quando você vê essas temáticas sendo abordadas por meio da literatura, né, de livros assim que tem uma parte visual, uma parte gráfica super interessante, visualmente atrativo, como você disse, ela é uma narrativa leve, mas que dá para ser trabalhada, e você insere a literatura dentro da vida das pessoas, né? Exatamente. Sendo que é uma coisa tão importante, né? A literatura é vida. Você fala de amor, você fala de autoestima, você fala de cabelo, você fala de empoderamento, você fala de legado, você trata ancestralidade. Eu gosto muito de são várias, mas vou citar aqui duas que eu tive mais proximidade, que foi Conceição Evaristo, sim, maravilhosa, Kilsan, né, a Miss Kilsan de Oliveira, que está aí fazendo um sucesso com seus livros, ela trata, né, da literatura afrofuturista, isso me encanta demais, e ela
geralmente ela traz essa temática, né? A temática dela é específica da questão mesmo da ancestralidade, né? E da questão gênero, raça, cor. E isso é muito importante. Então, eu acho que a gente precisa usar a literatura para denunciar, para anunciar. A literatura anuncia e denuncia. Então, eu falo, gente, leiam mesmo, porque é por meio da literatura que é a transformação. E assim como eu falo da educação, né? Que ela transforma. Então, eu acho que... Eu falo assim, eu ainda falo para mim, tem que aprender muito, né? Tem que aprender muito, mas é um caminho. A gente está traçando um caminho aí que eu acredito que é um caminho de transformação. E esse caminho da reflexão, esses dias eu estava vendo, porque a gente trabalhou por épocas, né? Então, você tinha a época, em termos de literatura, então você tinha aquela época mais do romance, de ter aquele romance muito platônico. Ah, sim, o amor não correspondido, o amor né? não correspondido. Então, daqui a pouco você tinha outras fases que a literatura trouxe aquele momento, aquela realidade, sim. né, em livros. E aí você tem os grandes clássicos, né, que estão... E hoje da nossa fase, né? Eu era da fase dos grandes clássicos e também sabe, Sabrina, Bianca. Sim. Lembra que a gente lia muito, né? Exato. O romance. Muitos e romances. Hoje nós temos a literatura fantástica, né? A de ficção. Nossa, inúmeras, né? Sim. E aí eu me venho para esse lado da afrofuturista, né? Que é trabalhar essas questões mais da ancestralidade, né? Estou me preparando para isso, estudando para isso. E que é uma grande... Dentro da literatura infanto-juvenil. E é muito legal trazer essa potência, porque tinha uma invisibilidade, né, Sandra, de você tratar isso. E quando você vê, você trazer esses personagens como protagonistas, né, você trazer essa história ancestral... e colocar isso aí para jogo, você olha, é ancestral, mas você não tá falando de coisas muito latais, você tá trazendo pro dia a dia. Eu sempre falo, né? Eu participo de um coletivo chamado Digitais Pretas, em que nós fizemos um evento, o tema era, né, o futuro é ancestral, né? Empreender é ancestral, escrever é ancestral, até como a Conceição Evaristo dizia, que o que nos cabiam, olhavam para nós, mulheres pretas, e diziam que a mulher preta não havia, né? Não via uma mulher escrevendo, não via essa mulher preta escrevendo, só na cozinha, só nos serviços domésticos, né? E hoje, como você mesmo disse, tá aí, a gente está mostrando, está abrindo portas. Então a literatura é essa porta aberta que se pode dizer, né? Agora a gente pode dizer, temos esse poder para dizer. Então, o escrever é ancestral e trazer ancestralidade, né? Falar disso, falar da nossa potência enquanto mulher, qualquer mulher, enquanto mulher, eu acho que isso é muito importante, né? E aí você tem um lado também de contadora de história, que eu acho que daí é bem casadinho com isso, né? Porque o contar história, né? Que é o lance verbal, né? Que você traz aqueles contos, né? E você traz ele pra cena e tem toda uma encenação também. Tem toda uma encenação, né? A professora, trabalhei já com 2 grupos, né, na pós-graduação. Então você tem todo um cenário, você tem toda uma entonação de voz, né? Toda uma postura ali para poder falar a sua história. Mas o contar história é só começar, é o contar história, né? É trazer, né, uma ideia, trazer um contexto e ali você inicia a sua contação. E o contar história também é mágico. Também digo que contar história é ancestral, né? Porque eles sentavam ali em círculos. Você vê que a circularidade está na minha vida? Sentavam lá em círculos, né? Em família, enfim, comunidade. E aí começava-se a trazer as histórias. Era a história da família, né? De um caso que aconteceu, até histórias inventadas. Então, o contar história ele também é ancestral. E isso, eu acho que desde de criança, no ventre materno, eu lia muito para o Pedro, que era o menor. Já para o João, né, a vida corrida me impediu um pouco de fazer isso. Mas com o Pedro, era no ventre. E depois que nasceu, contando histórias ali, lendo para ele. A contação de história, ela é promotora, né, de um desenvolvimento saudável da criança, do jovem e do adolescente. Então... E até também, eu não sei se é nessa mesma linha, mas dele saber a sua própria história. Saber a sua própria história. Não é interessante? Nossa, e isso que a literatura também traz, né? Você se reconhecer. De onde eu vim? Quem sou eu? Né? Você saber de onde você veio, principalmente agora para onde você vai, isso é importante. Você tocou num assunto muito, né, numa temática muito importante. Saber de onde a gente veio. Exato. E que muita gente a gente se perde e não se reconhece, né? Então, depois de adulto, você vai fazer uma imersão de quem é você, vai para o autoconhecimento, né? Eu também estou nesse processo de autoconhecimento.
para entender um pouco da nossa história. Então, e a nossa hoje... história do brasileiro é uma história extremamente cruzada, né? Porque a gente teve o processo de migração, que é dentro do nosso país, né? Com essa movimentação né, que foi feita. E aí você tem o processo também de quem veio de fora para cá, seja como colonizador, seja como em busca aí de novas oportunidades. Enfim, Exatamente. todo o contexto que a gente viveu por séculos. E a gente não tem aquela... Identidade, porque ela é muito diversa, né? O brasileiro, ele é um mix. É um mix de muitas influências. Né? Nós temos influência, né? Europeia, africana e indígena, que são as maiores influências. Exato. E isso nos faz quem somos. Mas é importante saber de onde viemos, né? Inclusive, era até uma discussão lá na escola, né? E aquele teste, né, que se faz para saber de onde você veio. Do Gênera. Genera, até a empresa Genera que faz, né? E aí, é mesmo, a gente podia fazer isso, né? De onde a gente veio? Falei, é importante saber. Acho que além de um teste, mas de você conhecer a sua história. Né? Esses dias a gente ouviu dizer assim, por exemplo, quem tem descendência europeia, se quiser um dia, pode ir lá na Europa, conhecer seus familiares, avós, bisavós. Mas, por aí, quem tem descendência, né, africana, vai voltar para onde? Você não sabe para onde você volta, porque o que era seu foi destituído. Então, aí, foi uma questão muito forte para mim. Eu até me emocionei ao falar isso. Falei, vou voltar para onde? Quem são meus ancestrais? Eu sei, né? Lá da África, né, os povos, mas quem são? Para onde eu vou? Então, aí a gente entrou na questão do teste, né? E esse teste, será que é importante eu fazer para eu saber? Sim, é muito importante. Então, saber a sua história, de onde você veio, né, e constituir essa história, falar isso para os seus filhos, para os seus familiares é muito importante. Eu acho que a história remonta, né, nos remonta e nos dá, acho que, força para seguir em frente. É verdade. E é muito lindo quando a gente coloca isso, porque dentro dessa perspectiva, principalmente de pertencimento, de valorização, então eu sinto, isso é uma coisa que eu sinto que, por exemplo, o paulista ou paulistano, às vezes ele é muito influenciado a rejeitar o Nordeste e o nordestino, né? Mas aqui a influência é absurda, porque ela é absurda no sentido que ela envolve muita coisa. A construção desse Estado foi feita... Gente, há muitas mãos. Exatamente. E a partir do momento que você se identifica com isso, você, de alguma maneira, eu acho que isso impacta na valorização da sua ancestralidade, né? Do respeito ao próximo. De quem né? você é e dessa questão mesmo, de entender quem é o outro também que está ao meu lado. Exato. Às vezes eu ignoro, não, mas o outro sou eu. Né? Esse outro sou eu, que veio do Nordeste, que veio, né, do Sul, que veio de onde. Então, lembra aquele processo que queriam destacar o Nordeste do restante do país? Sim. Falei, meu Deus, uma doideira. Exatamente. Então, quando isso você toma... porque a literatura, ela também ela é algo transformador e ela também é um documento. Quando você registra isso em palavras, em narrativas, ela se torna algo muito potente. Documental, muito potente. E você sabe, não é, que a literatura indígena ela era escrita antes pelos brancos. E a partir de 1990, que foi o próprio indígena que começou a escrever sua própria história. Tá aí o Munduruku para dizer, né? Então você fala que o registro escrito, ele é de fato esse documento. E conta a sua história, né? Quem escreve conta a sua história como ela é. Como a Carolina Maria Jesus escreveu Quarto de Despejo, contando a sua própria história ali dentro da favela. E não pelo ponto de vista do outro. Não. Pelo ponto de vista dela, pela vivência. Isso que eu acho fantástico. E porque se a gente for ver os registros históricos aí do descobrimento do Brasil, a gente tem o ponto de vista sempre do colonizador. Sempre do colonizador. Assim, tal qual a imagem que foi popularizada, a imagem de Jesus, também é o ponto de vista europeu. Do colonizador, isso. Pele clara, olhos claros, né? Exatamente. E a gente fez um estudo, na minha época de estudos, teologia, e mostraram Cristo como ele deveria ser. Pele russa, estatura, né, baixa, não é? Nada a ver com aquele Cristo que a gente conhece hoje. O europeu, dos olhos azuis, né? Então, por isso é mais do que um exemplo, né, que a Sandra deu aqui. Remonta ainda que Cristo veio do Egito, né? Então,
Egito, África. Exato. Pelo amor. Então, toda uma influência ali. Então, gente, né? É por isso que é tão importante a gente saber se reconhecer nesse mundo e reconhecer a nossa história, né? Exatamente. E também a gente vai falar de 2 coletâneas também, sim. das quais a Sandra faz parte. Hoje tem muita literatura, né, tem Sandra? Tem bastante, a infância em versos. Tem também a Rua dos Versos, muito verso aqui. E aqui poemas e versos com o dedo de prosa. Também são livros das quais a Sandra fez uma participação, uma coletânea, né, como organizadora. Isso. Né, a várias mãos, e que é tão bacana essa questão dos poemas e dos versos, né? Você e na infância é muito... É o que permeia, né? A poesia, né? A ciranda, os versos, as brincadeiras, é isso que permeia a infância. Então, dá licença, a Infância dos Versos foi o último, né? O último não, o mais recente lançamento, em que eu fiz junto com 2 amigas queridas, Célida e Nilza, que são amigas até de trabalho. E nós reunimos também professores, homens e mulheres, inclusive, sabe quem está aqui? Cleiton Mendes, nosso poeta, nosso carteiro poeta, Cleiton Mendes. Que bacana! E aí a gente reuniu trazendo, sim, esse gostinho da infância, né? A gente hoje é adulto, mas também rememorando a nossa infância. Então, até porque as brincadeiras sempre tem aquela cantiga com rimas. Exatamente. Que legal. E aí a gente trouxe essa... A gente fala que tá delicioso esse livro. Esse aqui, Poemas e Versos com o Dedo de Prosa, tem aqui algumas poemas aqui que a Sandra colocou, são 3, né? São 3 poemas, um que eu fiz, né, enquanto poeta, um para minha mãe e outro para o netinho de uma amiga muito querida. E eu vou pedir para Sandra agora ler um deles aí, escolhe pra gente para deixar aí uma pitadinha do que é esse livro, essa coletânea. Eu vou fazer esse aqui, Alegria, né, que trata dessa questão mesmo de ser poeta. E eu inicio aqui parafraseando Fernando Pessoa. Alegria. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E se a dor que ele diz sentir se transformasse em alegria? Aquela alegria que sentiu um dia pela simples magia de fazer poesia. De fazer alguém sorrir, alegria de viver todos os dias por ser poeta. Será que ele fingiria? Ou ao menos diria que o que lhe sucedeu foi nostalgia. Pois numa manhã tão fria percebeu que dos pássaros a melodia já não mais se ouvia. Então, naquele dia, rapidamente ele decidiu: eu sempre farei poesias. Olha que lindo! E aí, depois dele já surgiu esse. Pronto, e aí é muito legal quando a gente ouve, ainda mais de uma pessoa tão próxima no sentido de você ser uma escritora, você ter uma produção literária e ser aqui da nossa região. Então você vê toda essa potência que a gente consegue encontrar por aqui. Exatamente. E Sandra, para as pessoas que estão nos assistindo e quiserem adquirir um desses livros, como que as pessoas podem fazer? Atualmente eu estou com o meu Instagram, sim, né? Sandra Educ, @SandraEduc, e o Facebook Sandra Santos, né? Então as pessoas entram lá no Messenger, né? E façam contato comigo, e tem também o celular. Lá no Instagram, eu acho que é mais fácil. No Instagram. Isso, as pessoas vão ver bastante conteúdo, também vão ver um pouquinho do trabalho da Sandra e todos os lançamentos das quais ela participou também, que tá bem bacana. Estou no processo aí de inseri-los no Amazon, né? Mas por enquanto é uma ideia, né? Que a gente está trabalhando em cima disso para poder ter mais acesso, as pessoas terem mais acesso. Tá ótimo. Sandra, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no nosso podcast. Eu quero agradeço, Sandra, agradeço o convite feito por você, agradeço todo o apoio da sua equipe, né? Que equipe maravilhosa, né? Uma atenção muito boa, deixa a gente bem à vontade. E também quero agradecer às parceiras, às parcerias de onde eu resido, trabalho, que nos ajudaram aí nas coletâneas, nos livros. Também agradeço a editora Clube da Cultura e Arcângelos, né? Nosso editor Luca Magalhães, que está sempre disposto ali a publicar os nossos livros. Então aqui vai um abraço para a Nilza, para a Célida, para a Denise, para a Cláudia, Mário, tantas pessoas, né? Que a gente gostaria assim, de abraçar e de agradecer por todo esse carinho, né? E principalmente a minha família, os meus filhos, que são inspiração para a gente poder continuar a fazer esse trabalho que
inspira tantas outras pessoas. Muito obrigada, Sandra. Eu que agradeço a sua participação. E para você que nos acompanha aqui nesse podcast, a gente entrevistou a Sandra Santos, ela que é escritora, mestre em literatura, também faz um trabalho muito bacana em Itaquaquecetuba, tem trabalhado aí a literatura afrofuturista, é isso mesmo, e tem desenvolvido um trabalho extremamente visionário aqui na região. Para você que nos acompanha aqui nesse podcast, deixa também aqui a sua opinião, que a gente também quer ouvir você. Portal da Região, a notícia que você precisa.